Fala moçada, tudo na paz, tranquilo? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais uma gravação de explicação de slide, né? Mais um vídeo aí para a gente poder recordar aquilo que foi trabalhado em sala de aula. E essa é a primeira aula que nós vamos falar sobre globalização, né? Globalização que é o tema aí do nosso quarto capítulo, né? Aliás, globalização é um dos temas mais trabalhados em geografia desde que a geografia se tornou ciência no contexto mais moderno. Então, é um tema que é muito debatido em sala de aula. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a origem, né, do tema globalização, a globalização dentro de um contexto histórico, né, e entender a globalização dentro de várias facetas, né. Ela como perversidade, ela como de fato ela é, e uma nova visão da globalização de acordo com o livro Por uma Outra Globalização do professor Milton Santos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, a questão do contexto, né? Bom, o sistema capitalista ele vem se reinventando de tempos em tempos. E após o término da Guerra Fria, após o fim do mundo bipolar, o sistema produziu uma integração econômica, social, política e cultural de uma forma bastante sucinta, bastante dinâmica, né? E a todo esse processo de integração globalizada nós chamamos de globalização. Porém, a globalização não é um fenômeno recente. Ela data do século XV, né? Do período lá das grandes navegações, do mercantilismo. O período que nós vivemos hoje, pessoal, é conhecido como a quarta fase da globalização. Então vamos dar uma refletida sobre todas as etapas da globalização. Entre os séculos XV e o século XIX, né, período da expansão marítima europeia. Essa fase é conhecida como o período do capitalismo comercial, né, o período das grandes navegações. Foi um período aí de busca por recursos naturais, busca por minérios, por especiarias. Foi quando começou a formação das colônias europeias, na verdade. No final do século XIX, aliás, perdão, do final do século XVIII, né, para começo do século XIX, até a primeira metade do século XX. Esse período, pessoal, ficou conhecido como capitalismo industrial. Foi quando surgiu a Revolução Industrial. Esse período foi mais consolidado durante a Segunda Revolução Industrial. Foi quando teve aí a era do petróleo, o período da grande evolução dos meios de transporte, né, o surgimento da locomotiva a vapor, né, o surgimento dos motores de combustão interna, do transporte rodoviário, né, surgimento do automóvel. Foi quando surgiu os meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone. Teve também aí o contexto do neocolonialismo, né? A Conferência de Berlim de 1884 foi quando teve o processo do neocolonialismo, ou seja, a expansão das novas colônias europeias. Destaque para a Bélgica, França, Inglaterra. Esse período aí, pessoal, foi conhecido como o aprofundamento da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, onde os países mais pobres, né, por assim dizer, se formaram como fornecedores de matéria-prima, enquanto os países centrais europeus como os fornecedores de produtos manufaturados. A grande exceção aí foram os Estados Unidos e o Japão, que também participou da Revolução Industrial. Nós tivemos ainda, pessoal, a terceira fase, né, que foi o período da Guerra Fria, o período aí pós-Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos 1990. Esse período ficou conhecido como o período do capitalismo financeiro. O mundo era bipolar, havia uma disputa muito intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética por áreas de influência pelo mundo. Foi nesse período que surgiu a terceira revolução industrial, ou a revolução técnica, científica e informacional. Durante esse período teve o desenvolvimento da informática, da robótica, da biotecnologia, da internet. Houve uma intensa modernização dos meios de transportes e também de comunicação. E por fim, pessoal, os dias de hoje, a quarta fase
da globalização, que começou nos anos de 1990, no período pós-Guerra Fria. Foi quando a União Soviética se desmantelou, né? Foi juntamente com o surgimento da nova ordem mundial. Durante esse período, pessoal, o mundo passou a ser mais neoliberal, passou a ter uma nova abertura para os mercados internacionais, para o comércio internacional, para a privatização de estatais, entendeu? Passou a prevalecer o capitalismo informacional, a expansão de grandes empresas transnacionais, e tudo isso ainda está acontecendo. É o mundo em que nós estamos, de certa forma, vivendo. Não é verdade, pessoal? Então, pessoal, só para que a gente possa entender, né, a globalização ela passa por muitas fases. Hoje nós estamos na quarta fase da globalização, da globalização, entendeu? Então, é interessante a gente analisar que em cada momento da história a globalização se manteve de uma maneira diferenciada. Então, é importante também que a gente entenda que existem adjetivos, termos que são utilizados para cada uma dessas fases. Por exemplo, o termo capitalismo informacional, que se refere a uma fase do capitalismo em que o impacto das tecnologias de informações são sentidos em todos os âmbitos da sociedade. Hoje vocês podem estar assistindo essa aula pelos meios de comunicação, pelo YouTube. Nós já estamos tendo aula por conta da pandemia, né, à distância, aulas remotas já tem um bom tempo. Hoje nós podemos acompanhar o balanço da Bolsa de Valores pela internet, né? Tudo que acontece no meio político a gente acompanha quase que instantaneamente. O nosso presidente vem constantemente nas redes sociais aí, dar informação ou dar uma posição sobre algo que aconteceu no seu governo e assim por diante. Então, essa intimidade com os meios informacionais, pessoal, é chamado de capitalismo informacional, que tem várias características, na verdade. Esse camarada que vocês estão vendo aí na foto é o Manuel Castel. Ele cunhou o termo a sociedade em rede, desse livro que vocês também estão vendo aí, né? Ele junto com Mark Buckingham, né, outro sociólogo canadense, que cunhou o termo aldeia global, faz a gente entender um pouco dessas características do capitalismo informacional ou dessa nova fase da globalização, né? Entre as principais características desse capitalismo informacional, né, está a expansão e o desenvolvimento da tecnologia de informação e a aceleração e o aumento dos fluxos de capitais, mercadorias, informação e pessoas. Hoje, pessoal, o nosso mundo ele está em rede. Hoje nós podemos comprar produtos de vários países com rapidez, com eficiência, sem precisar se deslocar. A gente pode estar consultando o tempo todo, né? Hoje você acha praticamente tudo pela internet. A gente pode consultar bibliografias em bibliotecas espalhadas pelo mundo todo, em qualquer tipo de língua, ainda traduzir. Ou seja, pessoal, o sistema de globalização ele acaba por influenciar o nosso cotidiano. Ele acaba nos ajudando a viver de uma certa forma um pouco melhor. Não é verdade? Pois é, pessoal. Mas nem todo mundo acha que isso é uma coisa boa. O professor Milton Santos mesmo, ele entende a globalização como uma certa fábula. Para ele, existem 3 tipos de globalização. Aquela em que os meios de comunicação e o mundo, né, quer que nós vejamos, ou seja, a globalização como fábula, né? Aquela como ela realmente é, ou seja, uma globalização perversa, porque não chega para todo mundo, né? E a globalização como ela poderia ser, que ele chama de por uma outra globalização. Então, o professor Milton Santos, ele, de certa forma, ele entende que existe uma supervalorização dos aspectos positivos da globalização. E essa supervalorização não é algo recente ou algo bom.
Para ele é algo que já vem há um bom tempo e que é entranhado para todas as pessoas, né? Para ele, essa fábula da globalização é algo bastante perverso. Só para a gente entender as principais características, pessoal. Olha só, o meio técnico, científico, informacional não está acessível a todas as pessoas. Isso é uma forma de perversidade. Além disso, pessoal, há uma tendência a uma padronização de comportamento de consumo, com o objetivo de privilegiar as grandes empresas transnacionais. Nessas imagens que eu coloquei aqui, pessoal, olha só. Esse é um dos hotéis mais caros do mundo. Esse é um dos resorts mais caros do mundo, né? Na mesma cidade, em Joanesburgo, na África do Sul, nós temos um bairro extremamente pobre. Então, ao mesmo tempo que dentro de um mesmo espaço geográfico nós temos todas as comodidades do mundo moderno, nós temos pessoas que muitas vezes não têm acesso à água potável, não têm acesso ao básico para a sua sobrevivência. Isso é uma forma visível de perversidade, segundo Milton Santos. Não é verdade? Mas existem várias outras formas de perversidade. A globalização por si só é uma fábrica de perversidade. Ela por si só, pessoal, fez com que aumentasse o desemprego estrutural no mundo. Não só aumentasse, como surgisse e aumentasse. Entendeu? Fez com que a renda das pessoas mais pobres caísse e continuasse caindo cada vez mais. Aumentou a fome pelo mundo, aumentou a propagação de doenças, né? As ações terroristas, as crises econômicas globais são cada vez mais comuns e mais fortes. Ou seja, pessoal, hoje em dia nós temos muitos problemas que surgiram por conta dessa globalização. O capital hoje é volátil. Qualquer crise em qualquer país pelo mundo pode se tornar, né, um motivo para a fuga de capitais ou para a retirada de investimentos, né? Mas Milton Santos fala que não precisa ser só dessa forma. É possível ter uma outra globalização, um mundo mais humano, onde as pessoas, né, possam se interessar uma pelas outras, onde essas inovações, pessoal, possam ser colocadas à disposição dos interesses políticos, dos interesses sociais, não é verdade? Onde as pessoas podem utilizar a globalização ou possam utilizar a globalização como instrumento de aprendizado e também de evolução social. Aqui eu coloquei algumas imagens que possam refletir um pouquinho essa ideia do Milton Santos, como a questão da Primavera Árabe, que mobilizou manifestações por todo o mundo árabe em busca de mais justiça, não é verdade? Os artistas que constantemente vêm aí fazendo live para ajudar outras pessoas que estão passando por problemas durante a pandemia, que perderam o emprego, entre dezenas de outros exemplos, não é verdade, pessoal? Bom, pessoal, é isso aí. Então conseguimos terminar essa primeira parte do nosso vídeo sobre a globalização, sobre a sua origem, né? E um pouco do contexto da globalização. Bacana? Esse foi os slides que nós vimos em sala de aula, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.